Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Tô com saudade. Esse vídeo é para os alunos do Zilda Braconi, do segundo ano lá. A gente vai conversar um pouquinho, né? Faz tempo que a gente não tem aula, uma explicação dos conteúdos. A gente teve muitas aulas que foram perdidas por conta do carnaval, e depois aconteceu tudo isso, a pandemia, então eu espero que vocês curtam a aula, prestem atenção no vídeo, na explicação, e qualquer dúvida vocês pausem o vídeo, vocês voltem, vocês me perguntam, porque eu vou deixar uma atividade lá no grupo, tá, da sala de leitura do Zilda, e aí vocês façam e tirem as dúvidas por lá também, tá bom? O tema de hoje é renascimento cultural. A gente vai falar um pouquinho sobre o renascimento, certo? Então, nas últimas aulas a gente tinha tratado sobre a Idade Média. A Idade Média que era dividida em duas, né? A Alta Idade Média, que é o começo, a Baixa Idade Média, que já era mais perto do fim. Chegamos até o final da Idade Média. Eu estava falando com vocês que no século XIV ocorreu várias crises na Europa. A gente teve a peste negra, que é até interessante falar nesse momento da história que a gente está vivendo, né? Foi uma pandemia e que era totalmente mortal na época, não sabiam como evitar, não sabiam como tratar. Então foi uma coisa bem complicada, matou uma quantidade muito grande de pessoas na Europa. A gente teve uma série de revoltas populares também na Europa naquele período. E o século XIV, ele vai começar a mudar as coisas, né? A gente começa no século XIV o renascimento cultural. O que é isso? Durante a Baixa Idade Média ocorreu o renascimento comercial. O que é isso? Um período longo de tempo na Europa, o comércio tinha meio que não deixado de existir, mas tinha diminuído muito. Porque as pessoas estavam vivendo no campo, nos feudos, estavam vivendo de plantar, colher, ou seja, eles faziam as coisas para subsistência, para sobreviver. Plantavam para se alimentar, produziam para utilizar esses objetos, produziam para comer. Então o comércio em si ele ficou um pouco restrito a duas cidades da Europa, que era Gênova e Veneza, que mantiveram o comércio com os árabes. Tinha sido uma determinação do Papa que o comércio com os árabes fosse terminantemente proibido. Mas essas duas cidades italianas permaneceram com o comércio e o resto da Europa vivendo nos feudos, vivendo de uma forma rural, né? E aí o que acontece? Já na Baixa Idade Média, o comércio volta a acontecer nos outros países da Europa. Como? Principalmente devido às cruzadas. Quando os cruzados voltam da última cruzada, eles começam a perceber que a vida no campo não era suficiente. Começa também a sobrar alimentos, principalmente por conta das pessoas que morreram e morreram durante as guerras, né? E morreram, também vão morrer por conta da peste negra, etc. Quando sobra alimentos, quando sobra produção, o que se faz? Começam a trocar essas produções. E aí o comércio começa a renascer, por isso o nome renascimento, na Europa. As pessoas começam a trocar produtos, feudos começam a trocar e vender esses produtos. Cada feudo tinha sua moeda, então era um pouco complicado, mas eles tentavam fazer uma espécie de câmbio. Tinha os cambistas que trocavam a moeda e para esses comerciantes poderem vender na Europa. Então, o renascimento cultural, ele é meio que um resultado do renascimento comercial e também do renascimento urbano. Por quê? Por conta do comércio renascendo na Idade Média, lá na Europa, as pessoas vão voltar a morar nas cidades. Porque morar no campo é difícil comercializar, né? Vocês imaginam. Um feudo era muito distante do outro, então eram longas caminhadas para poder comercializar. Eles criavam feiras entre um feudo e outro. Então, as cidades eram era um pouco melhor comercializar, porque as casas eram próximas, o comércio estava centralizado, então as pessoas iam para lá para comprar e para vender. Então, ocorreu o renascimento comercial, o renascimento urbano e, por último, por fim, o renascimento cultural. No renascimento cultural, que é o tema que a gente vai ver propriamente hoje,
ocorreu por volta do século XIV até o final do século XVI. Em meados do século XIV até o final do século XVI, não se tem uma data exata, porque foi um período de transformações filosóficas, de pensamento, artísticas, então não é uma coisa que tem uma data fixa. Durante esse período, as pessoas queriam renascer a cultura. Então teve o renascimento do comércio, o renascimento das cidades e a cultura. Que cultura era essa que eles queriam renascer? É até um termo um pouco pejorativo. As pessoas desse período utilizavam esse termo por dois motivos. Eles queriam renascer a cultura greco-romana, lá da Grécia e de Roma, porque eles achavam que esses grupos, essas civilizações, tiveram criado obras de arte, pensamentos poderosos e influenciadores, que influenciavam até nesse período que eles estavam vivendo ali no século XV, mais ou menos. Então, eles queriam renascer a arte e o pensamento filosófico dos grupos, das civilizações greco-romanas. Esse é um ponto, por isso que é renascimento. O outro ponto é porque eles acreditavam que não tinha arte, nem pensamento crítico, nem valorização da razão durante a Idade Média. A Idade Média era conhecida como Idade das Trevas, um período de 1000 anos de história que para essas pessoas do Renascimento não ocorreu grandes desenvolvimentos. Então, para eles, a Idade Média foi um período ruim, por isso que eles queriam renascer um período bom, que era o período do Renascimento cultural, que era o período, principalmente, lá dos gregos e romanos. Então, partindo disso, desse momento meio que preconceituoso dos renascentistas, a gente vai para o que foi o renascimento cultural. Então, eles queriam renascer essa cultura, eles vão valorizar muito o ser humano, o pensamento humano, a razão, acima de todas as coisas, porque eles estavam meio que negando a Idade Média. Qual que era o pensamento da Idade Média? Era um pensamento religioso. As explicações de tudo eram voltadas para a religião. Então, se tinha uma colheita ruim, Deus está mandando uma praga pra gente porque alguém aqui é pecador. Mas se aconteceu alguma coisa boa, então a gente fez certo o que Deus pediu. Eles não tinham explicações mais profundas sobre os fenômenos naturais, sobre como as coisas funcionavam, as relações humanas. E já no período do Renascimento, eles queriam, assim como os filósofos e pensadores romanos e gregos, eles queriam voltar as explicações não só para as questões religiosas, mas as explicações humanas e racionais, utilizando a razão para isso. São esses grupos que pensavam dessa forma, eram chamados de humanistas. Então, eles valorizavam o ser humano, certo? O centro, o epicentro do renascimento cultural, assim, onde ocorreu, foi a Itália. Mas toda a Europa vai ser influenciada, obviamente, né? Não vai ficar só lá, restrito a lá. Então, a Itália, ela vai ser o centro, vão ter muitos pensadores e artistas que vão vir da Itália. Então, o pensamento crítico, a razão, a valorização do ser humano vai ser a base do pensamento desses renascentistas, né? Vai ter dois conceitos que vão se desenvolver aí nesse período, que é o conceito do antropocentrismo e do teocentrismo. O que significa isso? Antropocentrismo é a valorização do ser humano. O teocentrismo é a valorização de Deus. Deus como centro das coisas e o ser humano como centro das coisas. Então, o antropocentrismo, seres humanos como centro das coisas, e o teocentrismo, Deus como centro das coisas. Esses dois conceitos vão sempre estar em conflito, porque muitas pessoas, principalmente voltadas para a religião, vão defender o teocentrismo e os humanistas vão defender o antropocentrismo. É nesse período que a ciência vai se desenvolver e já no século XVI, muitos pensadores vão desenvolver teorias para explicar os fenômenos naturais, como astronomia, como funcionam as plantações, como funciona o vento e assim por diante. É nessa época
que surge a teoria do heliocentrismo, né? O heliocentrismo foi provado pelo Galileu, né? Era defendido pelo Galileu, mas o Copérnico já tinha defendido essa ideia do heliocentrismo, e também o Giordano Bruno, né? E o Kepler que vai construir o primeiro... acho que era... eu não lembro. Tá, era um negócio para observar as estrelas, assim, um telescópio muito, muito bom que conseguiam observar as estrelas, porque eles defendiam que o Sol era o centro do universo, ou seja, que o Sol era o centro do sistema solar, que hoje nós damos o nome de sistema solar. O Sol estava mais ou menos fixo no nosso universo e os astros giravam em torno dele, né, de forma lá específica, cada astro com a sua forma de girar. Ou seja, o Sol estava no centro e a Terra girava em torno do Sol. Essa é a teoria defendida pelo Galileu, pelo Copérnico, pelo Giordano Bruno, que o Sol era o centro do universo. E tinha a teoria chamada de geocentrismo, que a Terra era o centro do universo e que todos os astros giravam em torno dela, o Sol, os outros planetas e tudo mais. Essa teoria era defendida pela Igreja. O Galileu, como ele defendia o heliocentrismo, teve um período que ele foi preso, que a Igreja manteve ele preso, porque ele não se retratou. O Giordano Bruno foi morto pela Igreja Católica porque ele também não se retratou e defendia o heliocentrismo. Então, para vocês terem uma noção, como eram discussões profundas e complexas e que a Igreja passou tempos tentando convencer as pessoas do contrário e também condenando essas pessoas que defendiam isso. É interessante pensar também como o Galileu, ele foi durante todo esse tempo, ele foi preso pela Igreja, condenado, ele ficou em cárcere privado um tempo. Depois, séculos depois, o Papa da Igreja Católica pediu perdão ao Galileu, pediu perdão que ele estava certo, que o Sol era o centro do universo, do nosso sistema solar e etc. Outra coisa engraçada da gente pensar como tem pessoas hoje, século XXI, que defendem a Terra plana, né? A gente tá falando de pessoas que estavam no século XV e XVI defendendo isso e tentando comprovar, e comprovaram, fizeram testes científicos, colocavam lá as madeiras no chão para ver como que funcionava a sombra do Sol, para ver como funcionava, como que girava, depois eles observavam com o telescópio, os astros. Então, assim, tinham pessoas pensando nisso desde lá do século XV e XVI, e hoje tem pessoas questionando esse pensamento científico que foi desenvolvido durante todos esses séculos. É absurdo pensar que as pessoas ainda acreditam numa coisa dessa, mas eu espero que a ciência vença, como sempre, como venceu lá no século XV e XVI, vença de novo e que essas pessoas tomem consciência e que vocês, meus alunos, não sejam terraplanistas, por favor, né? Já falei demais sobre isso, vamos seguir. Então, dentro de toda a ciência foi desenvolvido vários pensamentos científicos no âmbito principalmente da natureza, para entender como a natureza, os astros, a Terra funcionava e etc. Também teve o Renascimento, quando a gente fala de cultural, a gente está falando da ciência, do comportamento, da filosofia, a gente está falando da arte, né? E o ponto da arte foi muito importante. Surgiram vários artistas importantíssimos nesse período, né? E tem os artistas que são os tartarugas ninja, que eu sempre falo, porque os nomes dos tartarugas ninjas, que é o Leonardo da Vinci, o Rafael Sanzio, o Donatello e o Michelangelo. Vocês lembram deles, né? E o Leonardo também, né? Ah, não, mas eu falei. O Leonardo. Esquece. O Leonardo, o Rafael, o Donatello e o Michelangelo são os artistas mais importantes desse período. Eles desenvolveram técnicas novas de como produzir arte, técnicas de pintura mesmo. Eu queria ter umas imagens aqui, mas depois eu coloco para vocês para mostrar as diferenças de uma arte medieval e da arte renascentista, né, nas técnicas de pintura. Foi desenvolvido, por exemplo,
uma técnica chamada de naturalismo, que é transformar a arte o mais próximo possível da realidade. Então, quando a gente vê as obras da Idade Média, não tem uma pintura complexa, que você vê profundidade, que você vê várias camadas da obra. Não tinha isso. Já no Renascimento, eles desenvolvem técnicas para fazer isso. É como quando a gente olha uma obra de arte e consegue ver o fundo, vários cenários dentro da própria arte, né? Tem uma janelinha e dentro da janelinha tem uma outra pintura que é como se fosse uma paisagem. Tudo isso são técnicas de pinturas que foram se desenvolvendo nesse período. O Leonardo da Vinci, por exemplo, na Mona Lisa, que eu vou colocá-la aqui para vocês, ele desenvolve uma técnica de esfumato, que é chamada de esfumato, mas hoje a gente fala que é esfumaçado mesmo, né? Que a gente usa na maquiagem hoje. E ele usou para pintar o rosto da Mona Lisa para trazer para a realidade da profundidade. Por exemplo, no olho, ele passa tons de marrom no olho dela e deixa bem esfumado, esfumado, esfumado para dar a impressão a gente dessa curva aqui, ó, do côncavo. E nós fazemos isso com maquiagem, né? A gente sabe fazer isso com maquiagem, só que hoje é fácil. Para ele que desenvolveu essa arte, essa técnica, foi muito difícil. Então, a gente tem muitas obras religiosas feitas nesse período. Igrejas foram pintadas, né? A gente tem lá a Capela Sistina, que foi pintada pelo Michelangelo, todo o teto da Capela Sistina, com, óbvio, obras sacras, né? Obras de arte religiosas. Só que eles vão trazer a ideia do humanismo para a arte. Não é se desvencilhar da arte propriamente, da arte religiosa propriamente, mas trazer a arte religiosa para uma realidade palpável, ou seja, trazer para o humano, né? Humanismo, então trazer para o humano. Vai ser a primeira vez que a ideia de Cristo, por exemplo, vai ter uma imagem humana, uma pessoa, na verdade um italiano, não é isso? Quando a gente pensa, fecha o olho e pensa em Cristo, a ideia religiosa que a gente tem é a obra do Leonardo da Vinci, é a Última Ceia, é o Cristo de olho verde, do cabelo comprido, um italiano. Então, aquela ideia de humano muito próxima do real foi criada pelos artistas renascentistas. Então, eles vão desenhar figuras bíblicas, mas de uma forma humana, o mais humana possível. E também vão se inspirar fazendo obras como o Michelangelo, foi Michelangelo? Foi Donatello? Ai, não lembro agora. Mas fizeram o Davi, e o Davi é uma escultura enorme, muito inspirada nas artes, nas esculturas feitas pelos gregos, né? Então, as características humanas muito bem desenhadas, delimitadas, para trazer isso, trazer a cultura clássica, que era a cultura greco-romana, e humana, e mais próximo do humano possível. Então a gente vai ver obras como Maria, a mãe de Jesus, completamente humana, uma mãe, uma mulher daquele período, representada naquele período, né? É nesse período que as obras de arte vão ser assinadas. Antes disso, a gente não tem os autores das obras. A gente tem um pouco ainda na Grécia, em Roma, algumas obras que foram assinadas, que a gente sabe os autores, mas raríssimo. Durante toda a Idade Média, todas as obras de artes que foram feitas mais sem nenhum autor, sem nenhuma assinatura. E como a gente está estudando a valorização do ser humano, o individualismo vai ser um ponto forte nesse período, fortíssimo, aliás. E por ser individual, nada mais justo que essas obras serem datadas e assinadas pelos artistas que fizeram para serem reconhecidos no futuro. Esses artistas, a maior parte, vinham da elite, né? Da elite europeia, e eles eram muitos financiados por mecenas, pessoas ricas, aristocratas da Europa, que pagavam para esses artistas pintarem obras deles, né? Como eles pintavam princesas, famílias nobres, etc. E para pintar igrejas, então a igreja também financiava esses artistas, muitos mecenas eram a própria igreja. É nesse período também que vai se desenvolver o Renascimento também na literatura. Então a gente vai ter obras como Camões, a gente vai ter os Lusíadas, a gente vai ter
Hamlet vai ser feito nesse período. A gente vai ter o Dante Alighieri, que vai fazer a obra do Mapa do Inferno, né? Então, obras literárias, pinturas, ciência vai ser desenvolvido nesse momento do renascimento cultural. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, né? Qualquer dúvida tirem comigo. Fiquem bem, se cuidem, tá bom? Então é isso. Beijinhos.